Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento eu coloco em tuas mãos, Pai, a tua serva, a tua pastora, Pai amado. Que nesse momento, Pai amado, o Senhor use seus lábios de forma ordenada, Pai, para trazer o nosso alimento nessa manhã de domingo. É o que pedimos e é o que agradecemos na certeza da vitória. Amém. Amém. Bom dia, amados, Pai seja convosco, amém? Amém. Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém. Podeis ressaltar, pode ressaltar. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 10, 38. Amém. Amém? Amém. Pegou o celular? Novo Testamento, Paulo. Página 309. Novo Testamento. Mas o 10, 38 é no 309. 10, 38. E vai dizer assim a palavra de Deus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer Novo nele. Testamento. Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Né? 10, 38. 38. Irmãos, nós sabemos que o combustível da vida cristã é a fé. Nós paramos, para avaliarmos, neste mundo. E nós cristãos, nós sabemos que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Glória a Deus. E é muito difícil a gente enxergar isso no nosso dia a dia. A gente tem uma vida muito corrida, de muito trabalho, de muito compromisso, de muito contato com as pessoas e que às vezes tem muita influência em nossa vida. O mundo, ele tem muita influência, porque o mundo, irmãos, ele te oferece coisas que são contrárias da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai na contramão do que o mundo nos ensina. E a gente imagina, a gente fica tão, às vezes até mesmo obcecado. Talvez essa não seja a palavra exata. Deslumbrado? Deslumbrado, obcecado, ou tão ali para conseguir algo, para alcançar algo em nossas vidas, de crescer profissionalmente, de crescer ali materialmente, que a gente desfoca de que o que mais importante da nossa vida é a salvação. Glória a Deus. E a salvação, ela vem o quê? Através da fé. Aquele que crê, Então, irmãos, a fé, ela é o principal combustível. E o que alimenta essa fé, irmãos, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque quando nós estamos ali tão desfocados, às vezes, dos caminhos do Senhor, assim, do que Deus, às vezes, tem para falar conosco, quando a gente para ler a palavra de Deus, aquilo nos enriquece. E aí nós começamos a pensar assim,
olha como eu estou agindo errado, como eu estou vivendo errado, como eu estou tendo opiniões erradas. E a gente fica imaginando o que eu quero viver. Eu quero viver somente esta vida, irmãos. Porque nós temos a opção de vivermos somente essa vida na terra, ou nós vivemos a vida eterna com Cristo. O que é mais importante às vezes? O que é o nosso foco? O que é o nosso objetivo? Buscar o reino de Deus ou buscar as coisas terrenas? Aquilo que tem um prazer neste mundo, aquilo que às vezes vai te engrandecer neste mundo, mas você vai perder o quê? A sua salvação. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É aquilo que às vezes, irmãos, a gente pensa que a fé é somente, porque eu tenho que ter fé porque eu preciso de uma cura. Eu tenho que ter fé porque eu preciso de um trabalho. Eu tenho que ter fé porque o meu marido ele precisa se converter. Eu preciso ter fé porque, irmãos, a fé vai muito mais além do que isso. A fé ela te leva a ter uma vida eterna com Deus. Teve um ano até que o pastor treinou o ano inteiro. Disse que o propósito dele, ele falava, né? Lá na nossa outra igreja lá, ele falava que o propósito dele era pregar sobre a fé. E ele foi pregando sobre a fé naquele ano, né? Mas a fé, irmãos, a gente vê que vários homens de Deus que tiveram e alcançaram, né, grandes coisas através da fé. Um grande exemplo do que eu estou dizendo, as coisas materiais deste mundo e aquilo que nos traz a salvação, a vida eterna, aquilo que nos mantém de pé, é o combustível que nos faz andar, né, que nos dá força para prosseguir. Um grande exemplo é Jó. Jó, ele trabalhou muito, Jó, ele conquistou muito, ele foi próspero e ele perdeu tudo, irmãos. Se imagina que Jó, se ele não tivesse a fé firmada em Deus, ele teria perdido até mesmo a sua vida, a sua salvação. Mas a fé de Jó não estava firmada nas coisas terrenas, nas coisas materiais. A fé de Jó estava firmada em Deus. Por isso que Jó, ele não nega ao próprio Deus quando ele perde tudo. Olha que tremendo, irmãos. Você fica imaginando, a fé de Jó, a gente às vezes tem muita fé para querer conquistar um carro, para querer conquistar uma casa, para querer conquistar alguma coisa. E a fé de Jó, irmãos, não estava nas conquistas que ele tinha, ou de que, eu preciso, a gente às vezes tem mania, estou na igreja para quê? Eu tô servindo ao Senhor para quê? Para ser, muito próspero, porque hoje em dia nós vemos a questão da prosperidade. Eu vou ser muito próspero, eu vou ter isso. E a vida eterna em Deus. A gente vê esse grande exemplo, que ele era muito próspero, irmãos, ele conquistou, mas a fé dele não estava firmada em de que, eu tenho fé, em nome de Jesus eu vou conseguir isso. Você vai, irmãos, mas se a sua fé, seu coração, porque Deus conhece os nossos corações, estiver firmada em Deus, no único Deus, na salvação, de que aqui eu tenho que buscar dia após dia a minha salvação, a vida eterna em Cristo. Exatamente. Isso forja o que, irmãos? O nosso caráter em Deus. Isso forja o nosso caráter em Deus. Que eu não vivo para este mundo. Eu não me movo por este mundo, mas eu me movo pela palavra de Deus. Eu vivo pela fé. Glória a Deus.
pela fé é você ter a certeza de que Deus, Ele é provedor. De que Deus, Ele vai prover. De que eu vivo pela fé. Eu sou uma serva do Senhor, sou um servo do Senhor. Então, irmãos, a gente tem a opção de vida, da vida que a gente, quer levar. Mas não é, irmãos, não é aquilo que vai me trazer conquistas mundanas, mas aquilo que vai me trazer conquistas espirituais. Glória a Deus. Aquilo que eu vou viver o sobrenatural de Deus. Não natural, aquilo que é falível. O que é falível, irmãos? Falível é toda coisa material. Infalível é aquilo que é espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a gente tem o exemplo aí de Abraão também. Abraão foi um grande homem de fé. Qual foi o exemplo de fé de Abraão? E mais qual outro? O exemplo de fé de Abraão. O maior exemplo de fé de Abraão. Quando ele confia em Deus, ele entrega o que ele tinha mais de precioso na vida dele, irmãos. A maior riqueza da vida dele. Essa é uma das lições de fé. O pastor falou assim hoje de Josué. Josué é também um grande homem de fé, né? Nós temos vários profetas. Elias que pediu pela fé dele também, né? Desceu água e queimou todo aquele altar de Baal e ainda lambeu a água que estava em volta do altar. Isso é fé. É fé, irmãos. O justo viverá pela fé. A gente tem aqui em Romanos 1,17. Quem pode ler? Romanos 1,17. O outro vai abrir Gálatas 3,11 e o outro Abacuque 2,4. Vamos ler. Porque nele. Romanos 1,17. Isso, porque nele. Outra é Gálatas. Peraí. Romanos 1,17. Gálatas 3,11. 2,4. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Da fé. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém está justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Acho que eu pode ler. Abacuque. Glória a Deus. Vai, papai. Deixa eu consultar. Acharam? Abacuque 2,4? O profeta menor. Subiu da minha vida. Eu mais isso. Olha lá. Abacuque 2,4. 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo viverá pela fé. Mas o santo viverá pela fé, irmãos. O servo do Senhor viverá pela fé. A fé é o combustível, irmãos, que nos mantém de pé. Mesmo quando parece que o chão fugiu, assim, sabe? Quando você pensa que abriu uma cratera debaixo de você.
E quem nunca viveu uma situação assim, de que parece que chão abriu, né? Não parece? Tem momento na nossa vida que é tão desesperador que parece que o chão abriu. Mas a gente tem força ali, porque a gente tem fé. E a gente sabe que o nosso Redentor vive e reina. E por ele, por nós, né? Ele se moverá. Glória a Deus. Mesmo, né? A gente tem que decidir, irmãos, viver. E enquanto vivermos aqui, viver o quê? Pela fé. Ela que nos molda, dia após dia. Ela que nos mantém decididos e determinados para enfrentar situações adversas. E toda e qualquer situação. A gente tem outro exemplo de fé também. Nós temos o quê? Noé. Qual foi o exemplo de fé de Noé? Qual foi o exemplo de fé de Noé? Noé, ele, em meio a padrões, né, de vida que ele vivia ali, no mundo, né, de padrões de vida, de pessoas obstinadas, de pessoas, como se diz, muito sem fé, determinadas a viver coisas mundanas mesmo, né? A gente vê que Noé, ali naquele mundo que nada parecia, né, talvez focado em Deus, na fé cristã, no Espírito, né? Noé, ele faz o que, irmãos? Ele constrói o que? Ele ouve a voz de Deus. Confia no Senhor. Tudo parecia estar tudo normal, irmãos. Tudo que parecia assim, não vai acontecer. É igual a gente escuta assim, a notícia, vai chover, vida de sair de casa, vai ter muita chuva, isso, aquilo. Mas o tempo estava tão bonito, né? Que até é difícil acreditar que vem toda essa chuva mesmo, não é? E o jornal está dizendo, gente, o tempo está muito bonito, tá isso, aquilo, mas vai chover, não sai de casa, se prepare, a gente achando que não vai chover. Nem isso, irmãos. É difícil acreditar. E nesse momento de que parecia estar tudo bem, é que Deus fala assim, Noé, vai ter chuva, vai ter que construir a arca para você se resguardar, você e sua família. E Noé, irmãos, ele teve tanta fé, tamanha fé de Noé, que ele conseguiu salvar a família dele. Irmãos, quantos de nós hoje conseguimos salvar, através da palavra de Deus, através de pregar o Evangelho, a nossa família? Não é, irmão? Glória a Deus. Mas Noé, ele teve tamanha fé, irmãos, porque parecia que nada ia acontecer, mas Deus falou com ele, constrói a arca. Olha que loucura! Todos olhavam para aquilo que ele estava fazendo e falavam assim, olha que homem louco, olha que loucura. Mas ele teve tamanha fé, irmãos, que ele salvou não só a própria vida, mas ele salvou a família dele. Ele teve fé de ouvir e fazer. E de fazer. Ele poderia ouvir e não fazer. Que voz é essa? Não, mas ele ouviu e ainda fez. E obedeceu. Obedeceu, ainda chamou o pessoal para entrar e ninguém quis. O pessoal ficou naquele amante de si mesmo, naquela prostituição, aquela bagunça toda lá. O que alimenta a nossa fé, irmãos? A palavra de Deus. E aí, através da fé, vem a obediência. Vem o respeito. Porque, irmãos, reconhecer que Deus é Deus e faz, né? exatamente, a oração. Então, irmãos, o que o pastor sempre fala aqui? O tamanho da minha fé, o tamanho do meu Deus é aquilo como eu me aproximo mais do Senhor. É quando eu vou, né, buscando ao Senhor. Então, às vezes aquela montanha está muito distante, mas quando eu vou caminhando, ela vai ficando mais próxima. Né? Quando eu vou buscando, o Senhor vai ficando mais próximo, maior na minha vida. Então qual o tamanho da minha fé? Né?
Então, assim, a gente precisa prosseguir mesmo, firme na palavra de Deus. Conforme nós aprendemos aqui hoje na lição, né? Conforme a passagem de Paulo, né? Nós estudamos Timóteo. Porque nós temos que viver os padrões de vida espiritual. Que é diferente dos padrões de vida, irmãos, mundano. Qual mundo muito nos quer abraçar de forma diferente da palavra de Deus. Aquilo que parece ser muito claro, muito real, mas o nosso Deus, irmão, não é aquilo que nós vemos com os olhos carnais, mas é o que nós vemos com os olhos espirituais. As coisas de Deus são aquilo que nós vemos com os olhos espirituais. Isso é a fé. Glória a Deus. Nós não podemos desistir da fé verdadeira em Cristo Jesus. Mesmo que pareça estar perdendo tudo. Tudo está desmoronando. Mas nós precisamos encontrar em Deus o nosso socorro e o nosso refúgio. Olharei para o alto. De onde vem o quê? O meu socorro. Ele vem o quê? O Senhor que fez o céu, fez a terra e tudo que nela há. Às vezes, irmãos, nós encontramos um momento mesmo de dificuldade de crer. É normal. Isso não é deixar de ser santo, não, tá, irmãos? E às vezes nós achamos assim que somos mais inferiores. Não é a palavra correta, porque realmente a gente precisa ser cada vez mais pequenos para nos tornar grandes no reino de Deus. Mas às vezes a gente se sente assim muito baleado, né? Muito assim, cansado, muito, né? Mas nós precisamos encontrar em Deus. E nosso joelho deve se dobrar. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos buscar em Deus a nossa fé. Nós precisamos buscar dia após dia o combustível para a nossa vida cristã, que é a fé. Em Hebreus 11, que fala muito em relação à fé, né, dos profetas do Velho Testamento. Nós acabamos de ler aqui agora, Hebreus 11, 1, mas aí nós não lemos os demais. Mas fala todos os profetas de muita fé, de grande fé. Fala logo aqui, Abel. Se você lê ele todo, você pode entender mais. Exatamente. E João 19, 25 vai dizer que porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, assim, João, ele tinha a fé em Deus. Que daquela situação que ele estava, algo grande Deus teria para ele. Porque, irmãos, algo grande na nossa vida é a nossa vida eterna em Cristo, a nossa salvação em Cristo. Então, de todas as dores que ele estava passando, a maior delas era alcançar a vitória em Deus. E nem tudo estava perdido, tudo estava ganho, irmãos. E nossos olhos estão um momento de, lamentação, era um momento de glória. Porque por mais que nossos olhos carnais para Jó tivesse tudo perdido, tudo estava ganho. Porque, como é que Paulo fala? Viver em Cristo e morrer é o quê? Morrer em Cristo é ganho. Viver em Cristo é Cristo, mas morrer É ganhar. Agora sem Jesus. E é isso, o viver na fé, ela requer que renunciamos, irmãos, às vezes até o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, a nossa própria decisões, a nossa própria inteligência, o nosso próprio tudo nosso próprio. Então, deixarmos de vivermos aquilo que nós queremos viver e viver a confiança em Cristo.
Vivermos a vida em Cristo. Não acreditarmos nas garantias do mundo, mas acreditarmos na vida espiritual. Nós acreditarmos naquilo que nós não vimos, mas cremos. Que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele está vivo, que Ele está conosco e que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Glória a Deus. Amém. O que é válido para a minha vida? É a salvação eterna, é a vida eterna. Nós temos essa escolha, né? Nós temos essa escolha porque o Senhor Ele nos deu um livre-arbítrio, né? De vivermos aquilo que nós queremos, que dá prazer neste mundo, né? Eu vou na igreja, eu louvo a Deus, eu faço isso, faço aquilo outro, mas o quê? Lá em Mateus, né? Vai dizer que a fé sem a obra é morta, né? Mas eu faço, mas sim, eu fazia isso, fazia aquilo outro, mas Deus vai dizer o quê? Apartai de mim, porque não vos conheço. Estive com sede, não me deste beber, estive preso, não foste me visitar, estive enfermo, não foste me visitar. Aí ele pergunta, quando que te deu? A fé, irmãos, não quer dizer que eu vou ser mais santo do que o meu irmão. Que eu vou estar na igreja mais santo do que o meu irmão. Porque eu não tenho que olhar para o irmão. Eu vou para a casa do Senhor buscar aquele que é santo de fato. Jesus Cristo. Eu não vou para a igreja para ver o que o meu irmão ele está fazendo, a conduta ou a forma de viver do meu irmão. Porque ele está ali também, porque ele é também necessitado de se alimentar da palavra de Deus e de viver pela fé. Eu não vou para a igreja, eu não vou viver uma vida cristã olhando para o lado, como meu irmão vive ou deixa de viver. Eu vou buscar aquele que é santo, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos viver essa vida em santidade, buscando a santidade, dia após dia, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E é isso. Essa palavra que Deus me deu nessa manhã, e eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus as abençoe.